Na noite do dia 12 de março, a Comissão de Revisão do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento realizou a 4ª audiência pública para tratar de 3 assuntos específicos. A gente vai conversar agora com o secretário de Desenvolvimento e Trabalho. A audiência já terminou e ele vai trazer mais informações para a gente. Secretário, fazendo um balanço então do primeiro tema que foi discutido aqui, que foi justamente a criação de novos parâmetros para edificações. O que foi tratado nesse assunto? Desde 2007, quando entrou em vigor a Lei de Zoneamento, ela trouxe uma série de exigências quando a pessoa vai construir. Então, dependendo do local que haja o terreno e dependendo do tamanho dele, por exemplo, você tem que construir a casa, você tem que deixar um recuo na frente, tem que deixar recuo no fundo, tem que deixar um corredor lateral. E isso, na prática, é um pouco, na nossa opinião, é um pouco invasivo demais. Porque o que nos interessa é que seja respeitada a taxa de ocupação e seja respeitada a taxa de permeabilidade, para não acontecer o que acontece hoje, por exemplo, de enchentes, etc. Então, mas a maneira como o projeto vai ser feito, se ele vai deixar a área permeável no centro do imóvel, do lado, quer dizer, hoje em dia os engenheiros e arquitetos criam as soluções. Então a gente quer, nesse caso, acabar com as exigências de recuos rígidos como são hoje, fazer com que o Código Sanitário seja um parâmetro, então a pessoa tem que cumprir pelo menos o Código Sanitário, tem que respeitar a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Então seria mais simples para você construir na cidade e empreender tanto residências ou comércios e indústrias. Esse primeiro tema está diretamente relacionado com o segundo, que foi tratado na audiência pública, que é a regularização de alguns imóveis, a regularização imobiliária. Traga mais detalhes para a gente. Regularização de quase metade da cidade, ou mais, porque infelizmente nós temos uma cultura nos últimos anos da irregularidade, As pessoas, muitas delas aprovaram projetos e depois construíram mais do que o projeto, não regularizou isso. E nós temos que de alguma forma passar limpo. E o que nós estamos defendendo é que faça isso com critérios. Então o primeiro critério é uma questão temporal. Então, se a pessoa construiu um imóvel antes de 1978, não existia regra naquela época. Então, não tem o que exigir. Venha na prefeitura que nós vamos regularizar, você vai poder ter a escritura no nome, etc. Se construiu entre 78 e 2007, tem que cumprir pelo menos o Código Sanitário. E se construiu de 2007 para cá, tem que valer a regra do zoneamento. Então, se nós, ao mesmo tempo, derrubarmos, por exemplo, os recuos, hoje existem milhares de imóveis que não conseguem a escritura, não conseguem se regularizar porque não cumpriram esses recuos tão exigentes e que agora, derrubando, a gente vai permitir que o proprietário venha aqui, regularize, pegue a sua escritura, tenha segurança do seu patrimônio. E nós vamos criar também medidas de compensação. Por exemplo, se ele não tem área permeável, então ele pode criar essa área. Ou então ele pode substituir isso com técnicas. Hoje você tem sistemas de aproveitamento de águas, você tem sistema de drenagem com brocas, etc. Tem vários recursos que você pode absorver o impacto que seria o pedaço de terra, você substitui por outros recursos. E se não tiver nenhuma condição, aí é indenização pecuniária, ou seja, se não tiver o que fazer, nem tecnicamente, nem área, então você vai pagar, vai indenizar pela área que você ocupou, que é irregular. E com esse dinheiro a gente investir em drenagem urbana. Quer dizer, é uma forma de compensar o que foi feito. O terceiro e último tema diz respeito a incentivos aos imóveis preserváveis. O que foi tratado nessa questão? Você viu que a questão do patrimônio histórico preservado é o que mais gera discussão, As intervenções basicamente ficaram nisso. Porque o que a gente entende? Nós defendemos que haja desenvolvimento econômico com preservação, não uma coisa excluir a outra. Para isso, a gente tem que encontrar mecanismos que tornem atrativo para o dono do imóvel ou para quem quer investir no imóvel preservado. Então, nós estamos propondo, por exemplo, que a isenção de IPTU possa chegar até 100%. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem um imóvel no centro, ele está muito conservado, 90% de isenção. E se você usar esse imóvel para um restaurante, para funcionar à noite, para fazer o centro viver mais,
a gente pode dar mais 10%. Ou se você fizer esse imóvel sua residência, a gente pode também chegar a 100%. Porque a gente quer preservar e ocupar o centro. Tá certo? Fazer com que o centro seja um espaço possa reviver. E existem também outros tipos de incentivo, por exemplo, que a prefeitura dê preferência, se ela precisar alugar um imóvel com uma repartição, dê preferência para o imóvel preservado. O que a gente quer, de alguma maneira, é que o imóvel preservado deixe de ser um mico, como é hoje, porque as pessoas que têm imóvel hoje se sentem lesadas. Elas falam, eu tenho um patrimônio que não vale mais do que valia, eu não consigo dar o uso que eu quero. O que nós queremos dizer assim, não, você tem uma grande oportunidade e nós vamos te incentivar a usar para que a cidade fique mais bonita, tenha a sua cultura e a sua história e você possa ganhar dinheiro, quer dizer, todo mundo ganha. E eu achei muito bom porque o que a sociedade, as entidades estão discutindo é o que nós estamos vendo. Eu acredito que a gente vai dar esse passo e o patrimônio histórico vai ser uma oportunidade de desenvolvimento, não vai ser um obstáculo. A audiência contou com a participação da sociedade, de representantes de entidades de classe, dos vereadores João Pacheco, Toninho Masson, a vereadora Vivian Soares. Agora, qual que é o próximo passo, Cacai? Vamos continuar fazendo os estudos. Cada proposta, para ela chegar numa audiência, a gente faz estudos técnicos para isso. E também quando sai da audiência, a gente sai também com mais dever de casa, né? Porque a gente tem mais propostas. E a gente está seguindo um cronograma muito razoável. A gente já fez a aprovação da primeira etapa e é importante registrar que por unanimidade, isso nunca aconteceu nessa cidade. A gente conseguiu modificar o plano diretor sem divergência, quer dizer, mesmo os vereadores da oposição apoiando, é uma prova de que nós estamos fazendo com seriedade, com embasamento técnico e, sobretudo, com transparência. Então, nós vamos dando esse espaço, nós vamos rever os pontos que hoje a gente considera como obstáculos ao desenvolvimento econômico. Essa é a prioridade. Nós temos que fazer Jaú ser uma cidade mais atrativa, um ambiente melhor para os negócios, porque isso gera emprego e gera renda, e esse é o grande objetivo. Tá certo, Cacai, muito obrigado pelas informações. Lembrando que você acompanha a íntegra da 4ª audiência pública realizada pela Comissão de Revisão do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento na programação da TV Câmara Jaú, por meio dos canais 34.2 aberto digital, o 10 da NET e o 52 da Conecticor, além também do nosso canal no YouTube, youtube.com/TVCAM Jaú.